Nós estamos aqui essa noite, nosso segundo dia de culto. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Muitos dos jovens não vão entender, nem mas nós temos o nosso acampamento, dia 17, 18 e 19, sexta, sábado e domingo. Quanto mais chega perto do acampamento, eu com o Senhor, Pai, não vai dar. Não vai dar por isso, por aquilo outro. Pensava que poderia ser assim, mas eu estou aprendendo, eu estou vendo que é assim. Não vai dar. E o Senhor, Ele tem mandado, tem mostrado, tem direcionado, Ele tem... realmente pessoas têm nos procurado e de alguma forma tem nos ajudado. Então eu falei dentro do meu coração, eu falei, Senhor, o Senhor está nesse negócio. Nós estamos muito longe de atingir a nossa meta. Nós estamos com as meninas aí todo dia, vieram aqui, já é segunda dia da semana que elas vieram aqui, estão fazendo bolo, estão vendendo. Nós estamos indo para as cantinas. Por falar nisso, nós vamos vender brotinho nesse sábado. Só que nós estamos precisando de mussarela, presunto, aqueles discos de brotinho. Se os irmãos sentirem no coração de estarem nos ajudando, por favor, procura a Laís. Ela está responsável pela cantina dos jovens. Nós estamos precisando. Se você puder, nos ajude, porque nós estamos aí já na boca do gol, vamos dizer assim. E o Senhor tem direcionado. Então eu peço que vocês nos cubram em oração, porque o levante das trevas está sendo grande. Quando eu falo, Senhor, não tem gente, não tem. Aí a Vilma vai e faz uma ligação. Eu vejo que o Senhor está no meio, eu vejo que o Senhor está nisso. Esperei o culto para falar isso, viu, Vilma? A resposta do Senhor. Então, estejamos cobrindo em oração, porque acima do dinheiro, o levante das trevas está sendo muito grande. Você não faz ideia do que a gente tem passado. Então, assim, mais do que o valor é a oração, porque algo o Senhor tem para fazer nesse acampamento. Nós estamos para viver um reavivamento juvenil nessa igreja. Não que antes não a tinha, mas o Senhor tem dado algumas direções. E eu acredito que nos próximos acampamentos as coisas vão fluírem, as coisas vão acontecerem. Fora isso, nós estamos com culto de quinta. Temos, sim, muitos desafios, mas divulguem. Olha, não é porque eu estou vindo para o culto de quinta, não, mas é cada ministração uma mais rica que a outra. Jovens, muito obrigado por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos direcionado. Pai, em nome de Jesus o Cristo, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, derramar, Pai, mais e mais sobre a vida desses que estão aqui. Proteja eles, ó Pai. Senhor, que todo o cansaço da semana venha a ser extinto nesse momento, Pai. Senhor, realinha, Senhor, o entendimento deles, porque na noite a gente sabe que o cérebro humano, ele está muito cansado, Pai. E cientificamente falando, Pai, o cérebro, ele não assimila com facilidade, com tanta facilidade no fim do dia. Mas o Senhor é o Deus que está acima da ciência, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos alinha, Pai, e nos instrui aquilo que o Senhor tem a ministrar essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Fico feliz. Hoje era para vir o pai, mas o pai não pôde estar vindo, veio a filha, que é bênção do mesmo jeito. Amém? Está indo no mesmo caminho. E futuramente vai vir a Júlia, se Deus quiser, fazendo uma carinha lá, mas vem, né, Júlia? Deus abençoe.
Eu vou falar como ver essa palavra. Era dia 26, às 5 horas da manhã. Eu estava dormindo e de repente eu ouvi alguns passos na cozinha. E aí eu acordei e não consegui mais dormir. Levantei, fui para um lado, para o outro. Falei, Senhor, eu quero dormir, estou com sono. E eu lutei até às 5h45. E aí eu levantei, peguei minha Bíblia, meu caderno e fui para a sala. Coloquei um louvor e comecei a ler. E aí eu estou fazendo um plano onde eu quero ler o Evangelho e eu estava em Marcos. E aí eu comecei a ler Marcos 6. Capítulo 45, versículo 51. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para Betsaida. Quando ele despedia a multidão, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Hoje eu vou falar para 3 tipos de pessoa. A primeira é a pessoa de Marcos. Vai ficar tudo bem. No 50, ele diz bem claro, coragem, sou eu, não tenham medo. Muitas das vezes, quando Jesus anda sobre as águas, a gente, pelas atribulações do dia, a gente não consegue ver quem. E aí a gente começa a ficar perturbado. A gente se deixa perturbar por tudo. Tudo irrita, tudo ofende, porque a gente não está conseguindo enxergar aquele. E a gente precisa entender que vai ficar tudo bem. A gente não pode se desesperar. A gente tem que olhar, tem que lembrar que Cristo está com a gente. Que é Ele sobre as águas. A gente se esquece dessa verdade. E no verso 50, ele fala para a gente não ter medo. Aí a gente começa a se enganar. Não, irmão, eu não vou, porque não vai dar certo. Eu não vou, porque eu acho que, não, o Senhor não está falando comigo, eu não vou. E o Senhor simplesmente fala para você hoje, eu não sei quem é, mas o Senhor fala, se acalme, tenha coragem, não tenha medo, eu estou no barco. É simples. Se você for ver, essa mesma passagem, ela é descrita em Mateus 14, 22 e em João 6, 16. Só que em Mateus, ela é descrita de outra forma. Jesus estava andando sobre o mar, e quando ele se aproximou, Pedro olhou e falou, ei, eu quero ir aí. Se tu é Cristo, eu quero andar sobre as águas. E aí Jesus falou o quê? Vem. O que Pedro fez? Foi.
Só que Pedro olhou para os lados. Ele olhou para o lado e aí ele afundou. E aí Jesus falou para ele: homem de pequena fé. Pegou na mão de Pedro, levantou Pedrinho, colocou dentro do barco e continuou a jornada. No verso 30 diz que o pavor tomou conta quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento. Quando deixamos de focar em Cristo, passamos a ver tudo com outras lentes. Nos tornamos críticos, olhamos somente para as circunstâncias, logo nós nos afastamos de Cristo e nos afundamos no pecado. E nos tornamos um homem de pequena fé. Pare de olhar para os outros, pare de olhar para as circunstâncias, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Deixe de ter uma pequena fé. E isso é um exercício. Olhe para Cristo. Nos últimos dias, o Senhor ele tem pedido para que nós nos tornamos disponíveis a Ele. E a gente tem ocupado nosso tempo com as nossas coisas. O Senhor está à procura dos disponíveis. Nós estamos vivendo uma outra atmosfera, nós estamos vivendo um outro tempo. E nós não temos nos deparado com isso. A gente tem vivido na nossa cápsula, na nossa bolha. Então a gente está preocupado por vanguarda, a gente está preocupado com roupa, e a gente está se esquecendo que lá fora as pessoas precisam de nós. A gente não se arrepende, a gente não pede perdão, a gente é vaidoso. Nós estamos o tempo inteiro preocupados com as nossas emoções. O tempo inteiro. Nós somos egoístas. E isso é fruto do quê? De olhar para o lado. Mas ó, o irmão tá ali, o irmão tá fazendo pior. Olha o que o irmão tá fazendo. E aí a gente se esquece de olhar para nós. Porque eu, pelo menos, aprendi que pecado não tem tamanho. Que pecado é pecado. Então o que eu tenho que fazer? Tirar a trava do meu olho, me consertar e começar a andar de forma correta diante do Senhor. Se a gente for ver agora em João 6,16, que vai até o 24, conta a mesma história de uma forma um pouco mais resumida. E na versão que eu estava lendo, que era Viva, tanto na Viva quanto na NTH, ou na NT, fala assim: e de boa vontade deixou Jesus entrar no barco e logo chegaram ao seu destino. De boa vontade eles deixaram Jesus entrar no barco. O que o Senhor quer nos falar? Ele não vai arrombar o seu coração. Ele não vai ficar lá. Vamos, não vai. Por boa vontade, deixaram Jesus entrar no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Seja a pessoa que deixa Cristo entrar em seu coração, mesmo com o mar bravo. Confie que Jesus está chegando. Nós já sabemos o final. Nós já sabemos que vai ficar tudo bem. Então por que no meio da situação a gente se apavora tanto? É simples. Deixe o Senhor governar os seus dias. Se a gente for pegar, eu fiquei assim muito maravilhada, porque eu falei: Senhor, eu sou as 3 pessoas. Eu entro em desespero, eu olho para o lado,
E quando eu devo deixar o Senhor entrar e tomar o controle da situação, eu também não deixo. E agora? E aí o Senhor foi bem claro comigo. Se arrependa, me aceite verdadeiramente, se coloque diante de mim e entenda quem eu sou. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá. Oh, meu Deus. A gente precisa se arrepender dos nossos maus caminhos. Urgentemente. Nós precisamos nos arrepender. A palavra, o princípio da palavra, nunca foi Deus é amor. O princípio da palavra pregada por João Batista é arrependei-vos, raça de víboras. Arrependei-vos, pois é chegado o tempo do Senhor. E será que nós estamos verdadeiramente nos arrependendo? O que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aí? Por que você está aqui hoje? Por que você saiu da sua casa numa quinta-feira à noite para vir à igreja? Arrependei-vos. O homem examine a si mesmo. Esteja disposto a ouvir o que o Senhor quer falar para você. Eu sei que para alguém aqui o Senhor falou muito claro comigo. Acalme o seu coração, vai ficar tudo bem. Ele está no controle, ele não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu o controle da situação quando José estava na prisão. Ele não perdeu o controle da situação quando Daniel estava na cova. Ele não perdeu o controle da situação quando Cristo estava na cruz. Ele não perdeu a situação. Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua conduzindo os seus dias. Simplesmente pare de se desesperar. Confie que Ele fará. Muitas vezes, se a gente for assistir o reprise de um jogo de futebol, a gente fica tão nervoso quanto se a gente estivesse vendo da primeira vez. E a gente já sabe que o nosso time ganhou. Você já sabe o resultado final. Vai ficar tudo bem. Acalme o seu coração. Agora, nas outras duas pessoas, que aí eu também não sei quem é, mas o senhor sabe que está aqui, ele é bem claro. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Pare de olhar para a circunstância. Pare de olhar para o seu irmão. Pare de olhar para o que o outro está fazendo. A gente falou lá na creche. Toma conta do seu nariz. Toma conta do seu corpinho. Porque a salvação, ela é individual. O Dinei não é responsável por levar a Vilma, que não é responsável por levar o Mateus, que não é responsável por levar a Larissa, nem a Alessa. Não. Cada um é responsável pela sua salvação. Se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, como que eu quero ouvir Deus falar comigo? Como? Eu não vou ouvir. Porque Ele não vai falar. Porque eu não estou dialogando com Ele. Agora, quando eu dou o passo, começo a abrir a Bíblia, começo a orar, começo a mudar a minha mentalidade, começo a ver uma metanoia, uma mudança, o Senhor vai começar a falar. E Ele vai começar a falar. E Ele vai começar a falar. E aí, quando você for ver, você já está vivendo aí o extraordinário do Senhor. E as pessoas vão falar disso também. Porque para cada um que se posiciona em viver as coisas boas do Senhor, existe um taca-pedra. Então, quando você se posicionar diante do Senhor e decidir viver o que Ele tem para você, não olhe para o lado. Porque o maior desafio que você vai ter vai ser continuar olhando para Cristo. Não seja um homem de pequena fé. Não seja uma pessoa que pare no meio do caminho. Siga. Prossiga. Ai, mas Laís, não tem mais. Jesus está voltando. Não tem mais. Mas é difícil.
estou fraca, eu estou cansada. O Senhor te entende. Mas a sua fraqueza, o seu desânimo, a sua tristeza só vai passar quando você conversar com Ele. Vai ser conversar comigo, vai ser conversar com o pastor. Não vai. Não se iluda. Não pegue uma responsabilidade que é sua e deposite em cima dos outros. Novamente, o Senhor está procurando pessoas disponíveis. Esteja disponível para viver o sobrenatural do Senhor na sua vida hoje. Esteja disponível para viver os milagres. Esteja disponível para viver o avivamento que todo mundo está falando. Constantemente eu escuto pessoas falando: não vai ter mais avivamento, já foi decente. Não, vai ter avivamento sim, viu? Tá chegando. Sabe o que a gente precisa? É de um abibliamento. Como que eu vou viver um avivamento coletivo se eu não estou vivendo um avivamento individual? Como que eu vou orar e milhares serão curados só com a minha sombra se eu não estou me colocando diante do Senhor? E não precisa de muita coisa não, gente. 10 minutinhos de oração, 3 capítulos da Bíblia, você já vai estar bem para começar o dia. Você já vai estar... Você já vai para a jornada de faltará, você tem um salmo. Aí você está como? Está ouvindo o louvor aqui, ó. Você tá, Satanás vai te fazer falar aqui, não, porque ó, o Senhor é o pastor nada lhe faltará. Só que nós não somos mais meninos na fé. Eu não vejo nem crente novo aqui. Umas ali a mais. Daqui a pouco tá firme. Então nós precisamos tomar vergonha na nossa cara e entender que o avivamento coletivo só vai vir quando eu viver o avivamento individual. Não adianta vocês cantarem aviva-nos, aviva, não. Se aviva primeiro. Venha para os cultos. Ore. Comece na sua casa. Comece você. Ali, ó, no secreto. Quando você menos esperar, as coisas vão começar a acontecer à sua volta. Esteja disponível para viver os milagres do Senhor. Esteja disponível. Se coloque diante do Senhor e fale: eu quero viver. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Não quero mais ficar parado. Não quero ficar estacionado. O Senhor tem uma promessa. E não é só sobre a minha vida, não. É sobre a sua, é sobre a sua e sobre a nossa vida. Muitos aqui já ouviram que vão pregar, que vão curar, que vai cantar e o negócio vai acontecer. E não está vivendo por quê? O que é que está faltando? Vamos se examinar. Quem está ocupado com as coisas do Senhor recebe, os desocupados não recebem. Se ocupe com as coisas do Senhor, e o Senhor ele vai revelar a você um tesouro. O céu ele não quebra princípios, então o Senhor não vai te entregar nada enquanto você não se consertar. Essa é a palavra de hoje. O Senhor ele não vai te entregar nada enquanto você não se consertar. Se conserte diante do Senhor. Se arrependa, reconheça quem Jesus é. Porque quando nós reconhecemos quem Ele é, Ele reafirma sobre nós uma identidade. Pedro, meu amigo Pedro, gosto muito de Pedro. Quando Jesus perguntou para ele: Pedro, quem eu sou para você? Ele falou assim: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus falou assim para ele: E você é Pedro, e sobre você eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Quando Pedro entendeu quem era Cristo, o Senhor lançou uma palavra sobre ele.
e falou quem era Pedro. Então, quando nós entendemos a grandiosidade do Senhor, Ele se revela a nós. Ele revela qual é o nosso propósito. Porque, desculpa, o seu propósito não é ficar sentado. Vendo meu irmão vir aqui e ir embora. Outro vir aqui e ir embora. Não é isso para que o Senhor te chamou. Pergunte ao Senhor, o desafio de hoje, pergunte ao Senhor o que Ele te chamou para fazer. Pergunte ao Senhor quem Ele é. Reconheça a Cristo. E Ele vai falar quem você é. Ele vai falar o que você deve fazer. Porque para Pedro Ele falou sobre você, deixe cair a minha igreja. Pedro, o mais delicado dos discípulos. Então, quando nós entendemos quem Cristo é, uma parte de nós se alinha a Ele e nós começamos a caminhar para o nosso destino profético. Nós começamos a caminhar para aquilo que Ele nos chamou. Mas o céu não quebra princípios para te agradar. Então, se você está em pecado, o Senhor não vai. Ah, mas o Senhor entregou para tal irmão e o irmão está com a vida assim assado. Não interessa o outro, interessa você. Olha aí, ó, quem está olhando para o lado. Se o irmão está em pecado, se o irmão está fazendo, acontecendo, não é da nossa conta. Às vezes eu me deparo com algumas situações e eu fico assim, não, Laís, não olha, Laís, fica quieta, Laís vai orar, tchau. Porque a nossa emoção quer falar, o nosso sentimento quer falar. Mas quando nós convidamos Jesus para entrar no barco, Ele falou, vai ficar tudo bem. A nossa preocupação constantemente é em estar separando. Esse irmão serve. Ah, não foi muito com a cara do Newton, não. O Newton não serve. Ó, fica a cara da Vitória. Vitória serve. O André, ó. Esse aí, ó. A gente se preocupa com isso. É estereotipar as pessoas. Não, mas esse irmão falou pra mim. Olha o estado desse irmão. E o Senhor não está preocupado com isso. Ele falou, junta tudo. O pescador, na parábola do pescador, ele fala. O pescador, ele joga a rede. Depois ele pega. E aí vem aquele monte de peixe. E ele separa. Ele vai separando. E aí no final ele ainda fala. Os peixes que não são bons são jogados no fogo que nunca se apaga. Então, queira ser um peixe bom hoje. Se corrija. Pergunta para o Senhor, Senhor, o que eu estou errando? O que eu preciso melhorar? Porque, eu não sei vocês, mas eu preciso melhorar constantemente. Constantemente. Eu preciso melhorar o meu jeito de falar com as pessoas. Eu preciso melhorar a forma com que eu olho. Então, pergunte ao Senhor o que você precisa melhorar. O que você precisa mudar. E constantemente, deixe o Senhor falar com você. Deixe o Senhor trabalhar no seu coração. Porque se Ele não trabalhar, ninguém vai. Não vai ser você, na sua boa pessoa, que vai mudar. Porque Ele fala, não existe ninguém bom. Bom é Deus. Então, muito amor, arrependa-se. Porque é chegado aí do Senhor. Ele está vindo. Nós temos visto coisas dentro das igrejas, no geral, que são muito complicadas de se ver. Nós temos muitas vezes passado por situações que vêm para minar a nossa fé. Mas tudo isso é um mar agitado, tentando fazer com que a gente descobre os olhos de Cristo. Tenha intimidade com o Senhor. Reestabeleça a sua identidade de filho. Pergunte para o Senhor quem você é. Se coloque na posição e deixe o Senhor realizar nele, em você, a boa vontade dele. Porque tudo vem dele, tudo é para ele e tudo está sobre ele. A ele é toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nada é a nossa. Nada é a nossa vontade. Nada é o nosso querer. Esteja disponível. Eu não sei por que eu estou repetindo isso tantas vezes. Mas esteja disponível para viver os milagres do Senhor. Para
distrair. Olhe para Cristo. O Senhor fala, se você me honra muito, eu vou te honrar com pouco. Isso não serve só para dízimo, para oferta. Se você me honrar no seu pouco tempo, eu vou te honrar no meu muito tempo. Se você me honrar no pouco ali, ó, Senhor, eu tenho 10 minutos, mas eu vou te dar 10 minutos. Ele vai te honrar. Dê o seu melhor. Quando a viúva foi entregar as moedinhas lá dela, a gente falava, viuvinha, coisa baixinha, tudo que tinha, do seu melhor, ela colocou uma moeda. Ela não colocou um saco. Ela colocou uma moeda. E o que é que vocês estão entregando ao Senhor? Será que nós estamos entregando o resto do nosso tempo? Será que nós estamos entregando o resto do nosso ministério? Porque existem pessoas aqui que têm um ministério muito específico e sabem. E têm deixado de viver porque está olhando para o vendaval. Está ocupado olhando para o mar. Oi, baleia, oi, peixe. E está esquecendo. Está inerte, está parado. O Senhor fala, chega! 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 Não é momento de estar parado. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Continue a olhar para Cristo. E se por algum acaso acontecer de você olhar para o lado, Senhor, vamos lá. Senhor, vamos lá. Olhe para frente, olhe para Cristo. Esteja disponível, porque o Senhor está procurando. E se Ele aqui encontrar alguém que está disponível, Ele vai pegar, Ele vai usar, e Ele vai fazer a boa obra dele. Porque vidas lá fora precisam ouvir a voz do Senhor. Pessoas lá fora precisam entender o amor dele. E não vai ser eu, cheia de pecado. Vai ser eu, orgulhosa, não sabendo pedir perdão pro meu irmão. Com nada.